O Fortaleza, Minhoca, de forma assustadora, volta para a zona de rebaixamento, né? Porque era muito difícil que ele voltasse para a zona de rebaixamento se o Vitória não vencesse. Mas o 5-0 mudou tudo. Né? Um 5-0 mudou tudo. E aí, a gente vai ter dados agora sobre o Fortaleza que são muito preocupantes. Alguns recortes, os históricos, sobretudo, diluem a preocupação, Minhoca. Mas a gente vai ter um card mais na frente que eu acho que eu vou até antecipar esse card para que você possa fazer sua introdução de forma mais livre, Minhoca. Vou fazer um ajuste aqui, porque a gente tem um card que eu acho que ele fotografa esse momento absolutamente crítico que o Fortaleza vive depois daqueles dois jogos que pareciam que dariam um novo rumo na temporada do Fortaleza, tá? E eu vou trazer a partir de agora o primeiro slide, que ele foca justamente no recorte depois da goleada em cima do Colo-Colo na Libertadores e da goleada em cima do Juventude no Campeonato Brasileiro, tá? É o que a gente chama aqui de fora do controle. Nas últimas 6 partidas, Minhoca, o Fortaleza tem 2 empates e 4 derrotas. Os 2 empates foram contra o Atlético Bucaramanga, na Libertadores, dentro de casa. Ou seja, é um empate que aparece como cinza, mas na verdade é um resultado vermelho. Tá? Porque o Fortaleza foi horrível para a campanha do Fortaleza esse empate. E o empate com o Retrô, terminando com a eliminação dos pênaltis para o time da Série C, deveria ser um D vermelho ali e não um E cinza. E a gente vai debruçando sobre esse recorte. Nos últimos 5 jogos, tá? Aliás, nos últimos 6 jogos, eu falei 5, mas são 6 na tela. O Fortaleza fez um gol e sofreu 12, Minhoca. E aí, outro ponto que me chama muita atenção. Em 35 jogos no ano, o Fortaleza perdeu 13. No ano passado inteiro, perdeu 16 em 73 partidas. E em 2022, que teve aquele colapso no primeiro turno, perdeu 18 em 70 partidas. Eu acho que esse recorte, Minhoca, serve para que você introduza, tá, sua avaliação desse momento extremamente crítico do Fortaleza. Tá? Um gol nos últimos 6 jogos, tendo sofrido 12. Tá? 13 derrotas no ano em apenas 35 jogos. Muito, muito, muito fora do que se desenhava da ascensão, da história, mas já saindo do controle na temporada, né, Minhoca? Eu vejo que falta de percepção para algumas situações foi o mais grave que aconteceu com o Fortaleza depois das 2 goleadas, porque é como se o Fortaleza tivesse vestido de novo a imagem, né, que eu já trouxe aqui algumas vezes, se olhou no espelho, aquele complexo mesmo de narcísico de olhar e tipo, somos a equipe que terminou em 4º lugar no passado. E hoje, na rádio, quando eu participava, né, participei do podcast lá e depois do programa da rádio que eu faço diariamente, e eu falava que o problema de 2025, ele já estava em 2024. É porque a gente meio que ponderou em alguns momentos. A maneira como o Fortaleza se destroça durante uma partida, né? A gente tinha visto isso no primeiro tempo contra o Cruzeiro, viu no segundo tempo agora contra o Flamengo, né? E viu em vários jogos, né? O próprio jogo foi eliminado pelo Retrô. O Retrô podia ter se classificado num tempo normal, assim. E o Retrô que estava dentro do Z4 hoje da Série C. Eu lembro, Fred, do ano passado, ali, rodadas finais, o Atlético Goianiense já era lanterna. E o Fortaleza foi amassado pelo Atlético Goianiense.
contra o Vitória no Barradão, jogou nada. E aí você começa a lembrar o jogo do Corinthians, da eliminação da Sul-Americana, o jogo do Cuiabá do 5-0, o jogo do segundo tempo contra o CRB na final da Copa do Nordeste, o jogo contra o Boca Juniors, que o Boca Juniors nem era um time tão absurdo assim, apesar de toda a tradição do Boca Juniors, mas o Fortaleza também foi engolido, apesar de ter conseguido empate. Eu trago isso à tona, tal qual eu falei hoje de manhã lá na rádio, porque para mim, infelizmente, eu falo que a responsabilidade é maior do Vojvoda. Não estou dizendo que é a única responsabilidade. Porque o Vojvoda, em 2022, quando ele era lanterna, ele não precisava bater de frente com uma situação que era muito improvável de reverter. Quando eu olhei a escalação diante do Flamengo, né, assim, eu não consegui acompanhar o jogo, eu falei, por que o Bruno Pacheco, que fez uma partida muito decente contra o Racing no meio de semana, vai ser substituído pelo Mancuso, que é um lateral que dá muitos espaços. Aí, olhando os melhores momentos, em vários lances, o Mancuso adiantado, uma avenida, assim, sabe? Por que o Vojvoda não teve senso de proteção? Então, me parece que o Vojvoda, apesar do Fortaleza já ter feito alguns movimentos ali internos de afastamento de atletas e tudo mais, ele parece não estar preocupado com o que era algo até simples de ver. A rodada foi excelente para o Fortaleza, Fred. Tudo foi acontecendo da maneira que o Fortaleza queria. Porque a gente tinha falado na semana passada, a chance de Z4 é muito grande. Porque o Fortaleza jogaria contra o Flamengo e tinha que secar o Santos e deu certo. Tinha que secar o Juventude e deu certo. E ainda tinha o Vitória jogando fora de casa. Então, o Vitória teria que ganhar. Porque a única maneira do Vitória empatando e o Fortaleza voltar para o Z4 é uma goleada. E o Fortaleza nem para ter o senso de proteção. 2-0, acabou o jogo. Toma o terceiro e vai para casa. Aceita a derrota. E o Fortaleza indo para o ataque como se tivesse 0-0, sabe assim? Que o jogo era um jogo para definir ali uma permanência. Então o Fortaleza não entendeu que não tem hoje como bater de frente com o Flamengo, como não tinha contra o Racing. E contra o Racing foi uma bola no último lance para tomar o gol e perder a partida. Era isso que era para ter acontecido contra o Flamengo. Mesmo o Flamengo sendo mais time do que o Racing. O Fortaleza quis entrar dentro do Z4 nessa rodada. Ele quis entrar. Porque ele poderia perder de maneira categórica para o Flamengo, mas não ser humilhado, como ele já tinha sido humilhado contra o Cruzeiro. E aí por isso que eu volto a falar de novo, mesmo com os problemas que o Vojvoda tinha para esse jogo, certo? É bom lembrar. Muitos jogadores, não tinha Rosseto, não tinha Sacha, não tinha Pedro Augusto, vários jogadores para um perfil de jogo como esse, que ele não tinha como se proteger, e aí vem até uma das situações bizarras do Fortaleza, né? Zé Wellison, Afonso Ribeiro, lá do Jornal Povo, tinha trazido essa informação de que tinha uma negociação com o Vitória. Então, se especulava que ele não seria utilizado. Então, imaginaram... Ravel chegou a dizer aqui no programa que a gente faz pré-jogo que setores da imprensa de Salvador estavam confirmando o Zé Wellison fechado com o Vitória. Isso. E aí, quando vê a escalação como ele como titular, alguma coisa deu errado aí. Ou, internamente, Fortaleza, sei lá, o Vojvoda falou assim, eu quero jogar com o Zé Wellison. Não sei o que é que vai acontecer, se vai jogar, não vai jogar. Ou tem também outra especulação de que o Vitória já não estaria mais interessado. De toda forma, o Fortaleza perdeu um poder de negociação com o atleta que poderia ainda estar fechando com um time de Série A. Fortaleza não quis assim, utiliza o atleta, não pode mais jogar por outro clube na Série A desse ano. E aí, se for para ter uma negociação com o Zé Wellison, que agora está bem queimada a jogada do quinto gol, aliás, até o momento que o Zé Wellison comete a falha, ali está uns 5-2 do Flamengo, quando sai o quinto gol. Lembrando, 4-0 já colocava o Fortaleza dentro da zona de abaixamento, não foi o 5-0, né? Porque o Fortaleza entraria pelo confronto direto contra o Vitória. Mas o contexto é que o Zé Wellison, nesse momento, não tem nem mais clima de vestir a camisa do Fortaleza, porque o torcedor está irritado. Porque todo mundo imagina, não, vai negociar, e aí eu acho que agora vai conseguir liberar. Porque no momento agora, como eu falei... Só que agora vai liberar na Série B num custo... O mercado internacional é difícil, né? É complicado. E aí é onde entra a grande questão, é que, assim, se a gente fizesse agora uma enquete com o torcedor do Fortaleza, 90% do elenco ia embora na cabeça do torcedor, e não vai isso acontecer. Então o Fortaleza não vai fazer essa movimentação de mercado, e que paira sobre agora a diretoria, Marcelo Paz especificamente, que agora está trazendo o papelinho do Remo, né, voltando para o Fortaleza,
e pagando até uma quantia bem significativa, né? Quase R$1 milhão aí de reais para trazer de novo o papelinho, para um discurso que foi feito logo após a derrota contra o Cruzeiro, de desconfiança que se o Fortaleza vai de fato liberar os atletas. Porque lá no começo do ano, Fred, falava-se muito, não, mas vai dispensar o Felipe Jonathan, tem 3 laterais esquerdos, o Felipe Jonathan ainda está no Fortaleza. Vai dispensar um jogador como o Pedro Augusto, não faz mais parte do plano. Aí ele volta a aparecer de novo, tudo bem que teve um contexto de lesões aparecendo. Então, todo aquele discurso de que o Fortaleza... Mas essa é a máxima do futebol. Se você tem no elenco, mais cedo ou mais tarde ele joga. Isso é uma máxima do futebol. Isso, exato. E aí, como você acabou não resolvendo a situação desse, o ambiente interno, e aí trazendo informações também em matéria do Jornal Povo, hoje assinado por João Pedro, que ele menciona exatamente isso. O elenco, nesse exato momento, não é que está tentando derrubar o Vojvoda. O elenco também não entende as escolhas do Vojvoda. Porque o que me parece, Fred, independentemente, e aí eu até cheguei a citar esse exemplo hoje, eu vou utilizar você como exemplo. Você é uma das pessoas mais organizadas aqui do 45 Minutos. Você prepara aqui os slides e tudo mais. Mas se você passar uma coisa na sua vida extra, ou até mesmo no trabalho, você está estressado e tal, a gente percebe se o Fred começar a ser relapso com alguma coisa. E o que eu acho que o Vojvoda está atravessando nesse momento é o pior momento dele como treinador. Ele não consegue enxergar coisas óbvias dentro de campo, sabe? De enxergar que determinado atleta não pode mais entrar dentro de campo. Por isso que eu acho muito perigoso, nesse exato momento, estar tendo um debate se é para estar do lado do Vojvoda ou do elenco, nesse exato momento. Porque eu acho que há uma não compatibilidade nesse momento de um discurso e até mesmo de uma meritocracia. Porque é óbvio que o treinador tem responsabilidade. Quando ele escolhe determinada peça, por que ele insistiu exatamente no Paul Fernandes, no Diogo em outros jogos, sabe? Por que ele colocou o Borreiro no jogo do Bucaramanga? Por que ele colocou o Bruninho no jogo contra o Sport? Jogadores que não faziam nem sentido entrar dentro de campo. Por que ele insistiu no Caleb? Sabe? Por que ele colocou nesse jogo contra o Flamengo um lateral que não marca bem? Você tendo o Pacheco, que tem pelo menos essa qualidade, essa virtude de defender melhor. Então o próprio Vojvoda também não está tendo a capacidade de buscar soluções simples para resolver isso. Por isso que eu cito 2022. Em 2022, o começo dessa reação começa com o jogo contra o Cuiabá, o primeiro jogo do retorno. Naquele dia, ele não se preocupou em ir para frente, em jogar de maneira propositiva. Ele jogou todo recuado, foi uma bola que sobrou para o Robson, aquela bola entrou e acabou. E depois foi assim no jogo seguinte. Nesse exato momento, o Vojvoda não está tendo senso de proteção. Ele está fazendo um rodízio como se o Fortaleza, tal qual nos anos anteriores, muito bem, está lá. Não, e está dando certo, porque está dando certo na Copa do Brasil, está dando certo ali na competição internacional e está dando certo na Série A. Nesse exato momento, a crise está muito forte. E ele precisa fechar esse elenco. Ele precisa arrumar de novo o meio de campo. Até porque jogadores importantes, como é o caso do garoto Gustavo Mancha, começam a errar agora, sabe? Até jogadores de confiança que você imagina podem estar perdendo a confiança, porque está tudo mal funcionando. Então, desde o jogo do Bucaramanga, que foi um jogo de displicência, mas passando pelo jogo do Vasco, 3-0 para o Vasco, pô. 3-0 para o Vasco. Não, as 3 últimas partidas do Brasileiro, assim, Minhoca, vê só. O Cruzeiro não é uma goleada, ninguém nem sabe por quê. Mas olha só, o Cruzeiro foram 2 gols. A gente não consegue nem explicar como é que só saíram 2 gols naquele dia. Moralmente, foram 3 goleadas. Os 2 gols do Verratti é um jogador chegando com facilidade só para empurrar para a meta, assim, sabe? E a gente está falando de 2 zagueiros que eu considero muito bons, Kusevich e Gustavo Mancha. Mas é uma pane geral. E nesse meio tempo, jogadores importantes acabaram saindo. Sacha e o Rossetto, que muita gente até criticava, dizendo que eram jogadores que não mudavam o panorama. Mudou muito o panorama do Fortaleza sem esses 2 jogadores. Então, hoje o Fortaleza, ele é caótico. Ele é caótico. Porque eu até olho com outras equipes, sabe, Fred? Sim. Eu não consigo ver o time, às vezes, eu falei ontem, Minhoca. Losetti falou... Assim, sabe? Losetti falou naquele fechamento Sport TV que acha o Fortaleza menos mobilizado dentro do jogo do que o Sport. A bronca é que tá o time e arquibancada também, tá? Assim, dá uma impressão. Eu acho muito preocupante. Não há senso desse momento de vamos nos recuperar, sabe assim? É um momento mesmo de frangalhos, assim. É um time que
Eu acho que dos 20 times do campeonato, é o que pode mais ser beneficiado hoje pela parada. Porque se não para... Sim. Ou pela margem baixa para escapar. Também. Eu gostei de um comentário hoje que eu vi que o cara falou assim, o Fortaleza está sendo nocauteado no segundo round e ele não vê a hora do gongo bater. É tá? isso. Dizer assim, mais do que todos, mais do que todos. Mais do que todos. Porque assim... eu também acho. O Sport, por exemplo, ele pensa em parar para remontar tudo num fio de esperança para ver se algo muda. O Fortaleza não é isso. O Fortaleza sabe que existe, já dentro do seu elenco, capacidade de reorganização. Então o Fortaleza precisa mais do que qualquer coisa só parar. Parou. Parar de apanhar. Precisa parar de apanhar, pô. Se tiver jogo amanhã, perde. Se tivesse jogo amanhã, perdia. A gente gravou hoje, fez ao vivo o sorteio da Libertadores, né? Depois tem o recorte analisando. A gente falou, se o jogo contra o Vélez fosse quarta-feira, eu acho que o Vélez poderia vencer dentro e fora. Como é em agosto, talvez o Fortaleza vire favorito de novo. Como vai ser em agosto. Tá? Mas então assim, o Fortaleza ele precisa das cordas, ele precisa do gol, ele precisa que o campeonato pare. Eu acho que isso é muito claro. Tá? E aí eu acho que foi o ponto onde o Vojvoda perdeu a noção dessa tabela que se desenhou. Todo mundo sabia que essa ia ser uma sequência difícil. Cruzeiro, Racing e Flamengo. E aí, quando ele consegue encontrar no jogo contra o Racing um pouco mais de equilíbrio, ainda não era suficiente. O ataque não está funcionando, como o Fred trouxe aí, um gol em 6 partidas, mas uma defesa que é curioso, que se você olha, antes do jogo do Vasco, eram 8 jogos com 5 gols tomados. Nos últimos 3 tomou 10, entendeu? Então não houve um senso de proteção contra adversários, nem estou colocando o Vasco aí, mas contra Cruzeiro e Flamengo, sabe? Não ter o cuidado e tipo, calma, vamos segurar aqui, sabe? Uma situação, a gente não vai ser melhor do que Cruzeiro. E outra coisa que eu falei também, após a eliminação do Retrô, a partir de agora, tem que se encontrar um time para quando enfrentar o Santos, depois da data FIFA, ser fundamental. Porque esse jogo contra o Santos, tal qual foi para o Vitória na rodada passada, que o Vitória perde dentro de casa, ele era fundamental para o Vitória. E o Vitória perdeu. O Vitória trouxe o Santos exatamente para essa disputa. E o Fortaleza vai ter esse mesmo cenário contra o Santos. Então, assim, o momento, nessa pausa agora, da data FIFA, é fundamental para o Vojvoda encontrar um equilíbrio de time. Pode você não ganhar, mas você não pode deixar que o Santos vença, porque aí, além de você fazer que um adversário direto ultrapasse e você já dentro do Z4, você cada vez mais vai cavando esse buraco, que é basicamente a perspectiva de muitos torcedores hoje com o Fortaleza. Erasmo Fontelli Júnior escreve aqui no chat: Fred, o mito do Marcelo Paes como melhor dirigente foi desconstruído com a montagem desse elenco 2025. No ano de maior orçamento do clube, ele mostrou-se igual à maioria dos dirigentes brasileiros, gastando dinheiro a rodo e deixando o elenco capenga. Veja, Erasmo, concordo com grande parte dessa sua mensagem, mas eu acho que Marcelo Paes ele foi sim um bom dirigente, um grande dirigente nesses últimos anos. Agora, me parece que a tentação que parecia que o Fortaleza era imune a ela, de botar figurão no medalhão, time, figurão, chegou. Assim, e aí, junto com o inflacionamento do mercado, a gente já viu isso acontecer outras vezes. O Fortaleza parecia imune. E faltou as últimas vacinas o Fortaleza não tomou. E perdeu a imunidade. Na hora que faz contratos longos com Davi Luiz, na hora que faz contrato longo com Davidson, tá? É muito estranho. É muito estranho. É muito fora da linha de trabalho que o Fortaleza tinha. Eu não vou nem jogar Paul Fernandes nessa conta, porque Paul Fernandes, não sei os números envolvidos, e parecia ser uma grande investida você trazer o capitão do Boca. Tá? Mas o contrato, Cauê,
longo, pesadíssimo para Davi Ali Luiz. parecia uma oportunidade de mercado, né? De Paul Fernandes. Paul Fernandes saindo do Boca, era o capitão, um cara com experiência para jogar uma Libertadores, no caso do Fortaleza. Você estava pegando dentro de uma operação de graça, lógico que você geralmente dá algo a mais para o jogador, mas as outras são todas muito questionáveis. Muito questionáveis mesmo. Você vê um por um e vai se somando. A de Davi Luiz é algo assim, surreal. Davi Luiz é algo que assim. É muito fora da curva do Fortaleza. Ali é a tentação, da Davidson, você ainda tenta encontrar. Davidson eu gosto, cara. Davidson eu gosto, eu só não gosto. Mas não dá pra estar 3 anos com a idade dele, com o pacote que foi. É perfil, exatamente, pô. E vem muito dessa linha mesmo do inchaço com o mesmo formato, né? Porque quando o Paul Fernandes já estava fechado desde do meio do ano passado. A grande questão é quando você foi aumentando o tipo de perfil desse atleta, né? Traz Diogo. E quando você começa a trazer Diogo Barbosa, exatamente. Muito acima de 30 anos. Muita gente acima de 30 anos. Quando você começa a trazer, sabendo que ele não vai trazer nenhum retorno financeiro mais para você. Que você busca o retorno técnico apenas, ou no caso do Davi Luiz, um retorno de pertencimento. Um retorno não, uma conquista de pertencimento. Eu Como senti assim? muito Davi Luiz. Como assim? Trazer um Davi Luiz, você tá dizer trazendo... que pode trazer, para mostrar que pode trazer? Pertencimento, status, tá entendendo? Mudança de perfil de um super líder. Porque, Cássio, Davi Luiz... Não é que você está resgatando... não é que você está trazendo... resgatando o Davi Luiz da Europa. Você está trazendo o Davi Luiz que não estava mais conseguindo jogar em altíssimo nível no Flamengo. E queira ou não, Fortaleza, que vai jogar Libertadores, ele estava predisposto a jogar, se não no nível de um Flamengo, no nível parecido. Tá? Não era o esporte, Fred. Não era o esporte querendo pagar de bonito. Só, tô trazendo o cara que era do Flamengo, que jogou Copa do Mundo, tal. Não. Mas que estava pensando em brigar contra o rebaixamento. Era o Fortaleza, que é outro nível de enfrentamento que teria. Davi Luiz não caberia ali. O outro zagueiro que o Fortaleza trouxe, Gaston, né? Perfil Ávila, muito mais interessante, Ávila. Né? Gaston Ávila. Muito mais interessante. Mas perceba, Fred, até mesmo o Gaston Ávila, que eu também considero um bom nome, você tinha que ter todo um cuidado, porque era um jogador que vinha de uma lesão séria, que estava há um ano. É uma aposta. Veja só, não trouxe a certeza. Eu só gosto do perfil. Um cara que se tivesse normal, não tivesse tido lesão, era impossível que o Fortaleza trouxesse. É isso que eu quero dizer. Gaston Ávila, se tivesse seguindo a rota da carreira dele sem a lesão, não ia nem entrar no radar. Davi Luiz talvez fosse jogador pro Vitória esse ano. Já jogou lá, volta. Para encerrar a carreira na casa dele. E não um contrato pesadíssimo, longo. E não tô fazendo Davi Luiz de vilão, não, porque não é o vilão. Tá jogando bem e mal, como todos os outros jogadores do Fortaleza. E aí ainda tem, Cauê, o que talvez nessa janela a gente comece a ver ser desmontado, a gratidão, né? Porque também tem muito penduricalho de gratidão. O problema de gratidão aí é gigante. Só que aí você esbarra nessas questões de gratidão. Pronto. Zé Wellison era um cara que... Como é que você deixa completar os 7 jogos? Aí o cara... E aí parte para essas loucuras, que é a loucura que a gente viu na época de Arnaldo Barros. Pelo menos 3 milhões. Exato. Nesse jogo. Ao colocar ele contra o Flamengo, o Vitória ia pagar uns 2, 3 milhões. Pelo menos. Mas ao mesmo tempo, porra, assim... Tu mesmo falou, não tinha volante nenhum. Aí, contra o Flamengo, tu vai jogar no Maracanã, o Flamengo para ser líder do campeonato sem volante. Veja, com o volante levou de 5-0. Pô. Mas aí para coroar, ele foi uma peneira em campo, né? Sim, mas eu entendo, ok, Aí, sem volante ia ser 4-0. Mas você tem que ser pragmático. Veja, esse dinheiro aqui, o que é que eu vou resgatar lá no Maracanã? Possivelmente a derrota pelo momento. Lógico que a vergonha, o vexame, tá aí. Não tem nem como a gente fazer, se ele não tivesse ido, teria sido pior. Não vamos nem... Mas eu acho que a lógica do dinheiro, de você não poder perder
você já abriu mão de ter segurado ele, que o Sport ali estava tentado a pagar os 5. Ia Lá pagar no os início do 5. ano. Ia pagar. Tentado a pagar os 5. É só ver Aí o que o tu já Sport não pagou em outras negociou. peças. É claro que o tu Sport já ia viu que o pagar. Sport não pagou. Aí você segurou. Aí você arruma outras possibilidades agora. Tem o próprio Sport ainda interessado, o Fluminense sondou, o Vitória parece que estava mais perto. Vitória aí tu vai tava de engatilhado, novo, fechado, pô. e abre mão de uma grana que, por mais que o Fortaleza tenha uma solidez financeira, mas você não pode estar rasgando dinheiro, não. Até porque você precisa desovar Zé Wellison em algum canto. E essa solidez, Cauê, tá em absoluto cheque. Sim. Total. Porque se tá porque jogando, aqui, ó, se tá se jogando pra cair, cair, exatamente. Se não cair, tá ótimo. Se cair, a gente já fez até vídeos e resgatou isso. Tá no programa recente. E só um ponto a mais aí também dessa situação, né? Que eu acho que também foi um agravante para esses últimos jogos, que é quando teve na semana passada, né, a fala do Marcelo Paes dizendo, olha, a briga esse ano de fato é para se manter na Série A, a gente não está entregando nada nessa temporada, o que era para mim bem coerente a fala, só que da maneira como foi falado, eu tinha comentado isso aqui na semana passada, eu não achei nada inteligente, porque meio que jogou na conta apenas do elenco. Eu acho que o Marcelo Paes poderia já ter começado aquele vídeo da semana passada fazendo a meia-culpa. Erramos, teve contratações que acabou não funcionando. Elenco, não, mas não é... E aí falar essa questão e dizer também, porque assim, eu sei que fica parecendo que é ingratidão falar hoje dos problemas que o Vojvoda também tem cometido. É muito complicado você falar do maior treinador da história do clube. O cara colocou 3 vezes o time na Libertadores, 2 vezes nas oitavas de final da Libertadores. Assim, é algo surreal que o Vojvoda fez. Mas no momento tem que ter crítica. Ele é um funcionário do clube, pô. Ele é um funcionário do clube, sabe? Por isso que eu cito isso. Ele não tá bem. E aí, eu até cheguei a falar hoje, assim, qual seria a solução, então? Já que o Vojvoda é o melhor treinador para tirar o time dessa situação e ele não tá bem. Tenta contratar alguém para a comissão técnica. Eu falei, eu acho que não falei aqui, falei na rádio. Um dos auxiliares do Vojvoda, no jogo contra o Cruzeiro, o time tomando vareio no segundo tempo, tava 0-0 ainda. Ele sai do banco, o único momento que ele sai do banco foi para reclamar com a arbitragem e ser expulso. Isso já foi em vários jogos anteriores. Como é que o auxiliar do Vojvoda não chega nele? Vojvoda, tudo que a gente pensou não tá dando certo. Precisamos resolver agora. A gente vai perder esse jogo se não resolver. A preocupação dele com o jogo foi reclamar com a arbitragem de uma jogada, de uma falta. Sabe assim? O que é mais importante nesse momento? Sabe? Reclamar de uma falta específica que nem gerou gol, ou você está preocupado com o que está acontecendo dentro de campo, como no caso do jogo do Cruzeiro, o meio de campo que não criava, que não marcava, sabe assim, que foi um passeio do Cruzeiro naquele dia. Massacre, então isso para mim é o mais grave. Semelhante ao do Flamengo. Quando a comissão, quando a comissão técnica não consegue enxergar coisas graves que estão acontecendo dentro de campo, não é rápida para resolver essas situações, isso vai sangrar há muito tempo. Por isso que eu trago as questões de 2024. Lá no ano passado, o Fortaleza teve jogos onde sangrava dentro de campo e o Vojvoda não corrigia. Por isso que, após o jogo do Santos, eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu acho que o Fortaleza vai cometer um erro, e isso eu estou falando se não ganhar do Santos. Se o Fortaleza não ganhar do Santos, o Fortaleza, para mim, deveria pensar em trazer um outro treinador. É muito difícil encontrar, é tudo complicado, mas o Vojvoda não parece estar no seu melhor momento para resolver essa situação. Rapaz, isso não é um... Eu não trocaria, não. Não, faz sabe por quê? Porque a chance de ir para um concorrente... assim, acho que a galera... Tô concorrente de verdade, Assim, eu tô entendendo o que Minhoca tá dizendo. O Santos da vida. Vai pro Santos, Eu até falei, Cauê, recentemente. Eu tô entendendo o que Minhoca tá dizendo. Quem é o melhor treinador para tirar o Fortaleza disso? O Vojvoda. Só que o Vojvoda 2025, ele não... E aí é que tá, cara. Eu nem entendo mais do Minhoca, que o Vojvoda. eu entendo, mas pra mim é muito claro. Eu concordo contigo, Minhoca. Eu concordo contigo, Minhoca, mas sabe o que é que eu sinto? Se tiver que ser rebaixado,
Vai junto com ele. Mas vai com ele. Não, Porque beleza. não Se dá. quiser Não naufragar dá. o navio, Porque assim, se for rebaixado, demitido ele, você tá morto, tá ligado? Você tá morto. Então, assim... E aí, só para deixar claro, Fred, eu só acho que não pode, de maneira nenhuma, internamente, hoje o Fortaleza tá dizendo, o Vojvoda está com a gente, ele sabe o caminho. O Vojvoda não tá sabendo o que tá fazendo. Nesse exato momento, alguém precisa resgatar o Vojvoda. O Vojvoda está afundando junto. Ele é o comandante desse navio e ele não está sabendo conduzir o navio durante essa tempestade que o Fortaleza está atravessando. Como se resolve isso? Tente ajudar esse treinador, porque ele não enxerga coisas dentro de campo que deveriam ser sanadas. A gente já falou disso aqui, né, o quanto o Fortaleza precisa que o gongo soe, porque assim, eu imagino que essa semana do Fortaleza vai ser a pior coisa do mundo, essa semana. Vários jogadores que... Meu irmão, veja só, se o Fortaleza não fizer uma limpeza profunda, tudo aquilo que foi dito depois do jogo contra o Cruzeiro vira água. Se for uma limpeza, se for superficial, a situação se agrava muito. E eu acho que o Fortaleza vai ter uma dificuldade enorme de encaixar esses jogadores, enorme, sem que gere um prejuízo astronômico para o clube. Porque talvez gere um prejuízo astronômico de bancar salário, de bancar metade de salário, de abrir mão de várias coisas. Porque o que eu sinto é que até aqui a gestão Marcelo Paes, ela sempre foi muito cuidadosa. Você vê o que o Fortaleza empurrou para o esporte, a forma com que passou Romarinho, a forma com que passou Gustavo Coutinho, tá? É como se o Fortaleza... Desovou lucrando, pô. O Fortaleza desovava lucrando, pô. E é isso que ele busca. Eu não sei como foi a negociação com o Renato Kaiser pro Vitória, tá? Eu não sei como foi a negociação de Kaiser. Mas com certeza foi ganhando. Com certeza. É ganhando, isso. Pô. E o Fortaleza fez isso até hoje. Só que não vai conseguir agora. Com jogadores esgotados 7 jogos, com jogadores em baixa técnica e outra... já tendo sinalizado para o mundo que quem está em desespero é Fortaleza, porque o presidente do clube, o CEO do clube no caso, e o treinador já disseram, esse elenco está me fudendo, esse elenco não está me deixando competir, eu preciso tirar muitas peças desse elenco. Caiode avisa aqui, 5 milhões e 200 mil, Kaiser, tá? A saída pro Vitória, ou seja, até aqui desova ganhando, desova recebendo. Se não tivesse colocado Zé Wellison em campo domingo, estaria ganho do Vitória mais 3 milhões e meio, por aí, mais 4 milhões do Vitória. E agora vai ganhar zero. Ninguém. Pelo contrário, vai pagar a parte do salário dele para jogar na Série B. Para jogar na Série B. Jogador de mais de meio milhão de reais. E isso a gente tem que estar, assim, eu estou considerando aqui cenário normal, certo? Foi conversado com o Zé Wellison, ó, Zé, vamos utilizar você. Mas se o Zé Wellison falou assim, me fuderam aí, tipo, não vou me liberar para outro clube, pois beleza, eu não faço, porque aí é que tá. O Felipe Jonathan ele não vai abrir mão de um centavo. É isso, Zero. É isso. Para jogar Série B. É isso, e aí, meu amigo. Ele não vai dizer. Por isso que eu falei do vídeo da semana passada. Para ele, eu poderia ir para o Super Mundial e voltar aqui. Vou continuar aqui para a Série B. Aí ele vai dizer assim, vai para o Curitiba, vou. 500 mil. Meu salário lá no Curitiba é total. Quando vê o vídeo da semana passada... Pode rolar um haha, mas ele sem abrir mão. Quando vê o vídeo da semana passada, quando vem falando exatamente do elenco, para mim foi um tiro erradíssimo ali, naquele momento. Tinha que ter, por isso que eu tô dizendo, tinha que ter, primeiramente, ele assumir na culpa, o Marcelo Paes, falar que, tipo assim, o Vojvoda também não tá conseguindo, e depois falar do elenco. Porque quando você só coloca o elenco nessa questão, o elenco também não tá satisfeito. E aí é que tá, só ele tá levando com razão, só para deixar claro, mas qualquer outro treinador que tivesse aí, se não fosse o Vojvoda, tava todo mundo dizendo, é para tirar mesmo o treinador. Já tava no segundo, era igual o Sport aqui, já tava no segundo, já tava debatendo, demitiu que entrou depois. Eu acho muito perigoso tentar blindar também o Vojvoda nisso. Todo mundo é responsável por esse momento do Fortaleza, desde o começo da temporada, de todas as escolhas que o Fortaleza fez até aqui. Eu até considero que dentro de campo tá maior do Vojvoda, mas tem muita coisa errada no Fortaleza, sabe assim?
Hoje tem muita insatisfação interna no elenco do Fortaleza por essa falta de segurança também. Tem muita coisa pela falta errada. de segurança. Como é que o jogador, teoricamente, vai sair e esse jogador acaba jogando Minhoca, tem e muita aí coisa impedido errada, de Minhoca. ser negociado? E muito esforço para que essas coisas não venham à tona. A gente viu a confusão que foi o déficit do Fortaleza, pô. O clube contrata a auditoria e vai minando ali na imprensa que a auditoria errou. E vai minando que aquele valor na auditoria que o clube contratou está errado. Veja que loucura. O clube apresenta oficialmente o seu dado, oficialmente com a logo do clube ali, pá. E diz, não, ó, mas eu não devo isso não. Aí você vai no balanço como a gente foi, tá cheio de empréstimo bancário. Tá? E é tudo muito assim. Vamos cumprir, vai dar certo, vai dar certo, vai dar O número do certo. balanço Ele estava lá. Só que foi uma leitura que nunca se fez. Isso, Tipo, isso. O número estava para chegar. Ano passado não precisou vir a público explicar que tinha aquilo. Né? A regra já estava lá, é óbvio. A gente explicou, já está muito explicado, já explicamos em outros programas. Quem quiser, assista no vídeo, tá? Que a gente já fez no balanço. Mas Funciona, porque mesmo depois do vídeo, muita gente acha que a gente ainda está errado. Acha, exatamente. É porque, assim, a preocupação muito é de tentar esconder isso. Agora não mais, né? Esconder de que há problemas internos no Fortaleza. Assim. É sempre uma tentativa. Não há problema. E há problema. Os problemas internos, e aí tem duas coisas que aconteceram muito graves esse ano. A primeira foi o vazamento de dados dos sócios torcedores. Algo gravíssimo que o Fortaleza não lidou da melhor maneira. Não soube até, digamos, depois no segundo momento, depois de um bom tempo, acabou ali tentando resolver a situação, mas demorou muito. Vários torcedores tiveram os cartões clonados e tudo mais, tiveram que, enfim, cancelar cartão. E o segundo problema, que era uma questão de vaidade que já existia no ano passado, a questão ali do Alex Santiago, juntamente Bruno Costa e Marcelo Paes, a chegar ao ponto de ter a demissão desses dois, né? E tendo que pagar agora 1 milhão para trazer o papelinho e tudo mais. Então, assim, é uma situação onde o Fortaleza tentou o máximo, sabe, colocar as aparências, não, tá tudo muito bem, não há problema, e o negócio afundando e afundando. Então, quando você não conseguiu lidar com os primeiros problemas e tentou disfarçar de que não era um problema nenhum, o problema foi só se agravando. E agora vai ter uma pausa aí, vai ter o jogo do Santos antes, e durante essa pausa vai ter que ser muito certeiro. Vai ter que saber fechar. Mas é mais do que ser certeiro, eu quero ver. Não, quando eu digo isso, é saber encarar o problema de fato. Jogar realmente para todo mundo na mesma situação. Não colocar só o elenco, ou só o treinador e tal. Todo mundo está na mesma situação. Eu acho que as saídas vão ser muito mais difíceis do que os reforços. Vai. Não, Fred, eu falei isso aqui na semana passada. Vai ter jogador que a torcida não gosta que vai continuar. Porque eu falei, 90% hoje do elenco, para o torcedor, estaria fora. Tinga estaria fora, Tite. Eu acho que sobraria o João Ricardo, Gustavo Mancha, mais ali o Lucero hoje também está em baixa, Davidson também já está em baixa, Marinho, todo mundo amarrado com Breno contrato, Lopes. Minhoca. Todo mundo com contrato longo, Moisés, todo mundo com salário alto. Moisés, nesse momento, está blindado, porque Moisés está machucado nesse exato momento. Isso. Moisés poderia estar no mesmo balaio, entendeu? Então, nesse exato momento, poucos se salvam. E é por isso que eu estou dizendo, é a responsabilidade dos jogadores, da comissão técnica e da diretoria. Tudo isso passa onde todo mundo tem que entender que precisa melhorar. Não só no discurso, mas entender o que está dando errado. Perfeito, tá? A gente já está aqui há algum tempo na tela com a distribuição dos jogos de Fortaleza e, obviamente, agora eu vou passar de forma bem rápida, tá? Alertando que o ponto crítico até aqui na tabela do Fortaleza é o baixo aproveitamento contra os times mais fracos do campeonato fora de casa, tá? Perdeu do Vasco, perdeu do Vitória, empatou com o Sport, empatou com o Mirassol, que não vem se mostrando dos times mais fracos do campeonato, mas essa nossa tela aqui é justamente o que a gente considerava pré-campeonato. Alguns estão se confirmando, como Sport, Vitória, Vasco, Juventude, né, o Mirassol, um pouco assim. Mas a gente vai fechar o Fortaleza, passando só de forma muito proforme, né, por duas telas que são quase que regra aqui da gente. Fortaleza em 11 jogos tem a sua segunda pior campanha, né, até aqui, com 10 pontos. A campanha só é melhor do que a de 2022,
tá? E a de 2022 só chegou em 10 pontos na 13ª rodada, tá? No ano que o Fortaleza caiu, o Fortaleza tinha 11 pontos nesse momento do campeonato. E o que fica de alento no final é que a história ainda está muito a favor, tá? Times com 10 pontos na 11ª rodada, apenas 5 de 15 caíram. 33%, um terço, tá? Mas vale chamar a atenção que esses 5 caíram com uma pontuação muito baixa, tá? 22, 27, 34, 36 e 38. Isso chama a atenção que foram times que tiveram aí problemas essa que parada, não foram socorridos. ainda que vocês tenham falado toda essa questão da montagem do time, essa parada do Fortaleza tende a ser, meu irmão, foi Caio que falou, né? Soou o gongo. Todo mundo falou aqui já, várias vezes. Essa aí, porque essa conta que você está apresentando, Fred, essa matemática, ela seria muito cruel com Fortaleza com o campeonato sem parar. Assim, mas realmente a capacidade de todo mundo estar brigando contra o rebaixamento talvez seja até da parte econômica, a que tem a maior capacidade. Mesmo com todos esses problemas na saída de jogadores, como você falou, mas pelo menos para chegar a gente vai ter. Perfeito, e, aliás, tá? Quando tocar esse gongo aí para voltar para o ringue de novo, é o Clássico Rei. Que, claro, se ganha o Clássico Rei, é uma outra moral. Se não ganha, aí... Só que desaprendeu a ganhar esse Clássico Rei faz tempo, né? 9 jogos sem ganhar. Minhoca, troca Vojvoda por Hélio dos Anjos? Pergunta Gustavo aqui. A questão não é o nome, não. A questão é muito mais o desempenho, né? E aí, enfim, o Vojvoda é, para mim, um treinador absurdo, o melhor que eu vi aqui no futebol cearense. Acho que até do Nordeste, um dos melhores. Mas não está vivendo o seu melhor momento, né? Então... Um dos melhores, não. O melhor, pelo menos dos últimos anos. 20 anos aí. De modo contínuo, até porque não é fácil encontrar um treinador. Não, eu já falei que de modo contínuo eu considero o melhor de todos. De modo contínuo eu considero o melhor de todos. Tá ficando difícil falar outra coisa. Não tem... Mas Evaristo Macedo no Bahia ainda tem... Mas eu acho o trabalho do Fortaleza contínuo o maior, já falei isso algumas vezes, e seguro, até superior ao de Evaristo, inclusive.